Se você está assistindo a esse vídeo na Crimeia agora, eu tenho uma situação de boas e más notícias para você. A boa notícia é que não há escassez de combustível na Crimeia. A má notícia é que não restou combustível na ilha. Os carros estão parados à beira da estrada. Os hotéis agora estão anunciando combustível como um pacote de luxo para férias. E a mídia russa, a mesma mídia que passou os últimos 4 anos dizendo ao mundo que a Crimeia é um paraíso, acabou de usar a palavra cerco para descrever o que está acontecendo na península agora. Mas veja, a crise de combustível é apenas um sintoma superficial. Por baixo disso, algo muito maior está acontecendo. A Rússia está silenciosamente perdendo o controle da guerra e da Crimeia. E a prova de o quanto Putin realmente está preocupado apareceu esta semana na forma de uma reunião secreta que ninguém deveria saber. A reunião aconteceu entre um dos bilionários mais poderosos da Rússia e o próprio presidente Zelensky. Mas a parte mais chocante foi que a reunião aconteceu em Kiev. Enquanto isso, Putin exigia publicamente que Zelensky fosse rastejando até Moscou. Então, neste vídeo, quero te mostrar como a Ucrânia conseguiu fazer isso, porque o Kremlin está em modo de pânico total e o que essa reunião secreta em Kiev realmente nos revela sobre o que Putin realmente teme. Para entender por que a Crimeia é tão importante para Putin, você precisa entender o que a Crimeia realmente significa para ele. E para entender a operação que está sufocando a Crimeia neste momento, precisamos apenas entender geografia básica, geografia para iniciantes. Dê uma olhada neste mapa. Veja, existem exatamente 3 rotas ou 3 pontes que conectam a Rússia ou a Ucrânia à Crimeia. Uma delas é a famosa Ponte da Crimeia, ou Ponte de Kerch. Essa é a ponte que Putin construiu pessoalmente e atravessou de caminhão em 2018 para fins de propaganda. A segunda é uma ponte rodoviária chamada Chongar, que é a número 18. E a terceira é uma rota menor chamada Pliukop. Tenho certeza de que estou pronunciando errado, mas essas são as 3 conexões terrestres que a Rússia continental, ou a Ucrânia, tem com a Crimeia. Fora isso, é uma ilha. E se você cortar essas 3 conexões, adivinha? A Crimeia se torna uma ilha. E mover suprimentos para essa ilha, então, se torna muito, muito mais difícil. Não é impossível, mas definitivamente é mais difícil. Adivinha? É exatamente isso que a Ucrânia tem feito nas últimas semanas. E eles estão fazendo isso de uma maneira muito metódica. A operação que já cobrimos antes é chamada de bloqueio logístico. E hoje de manhã, antes de eu começar a gravar, drones ucranianos atingiram a ponte Chongar, sobre a qual falamos. Essa é a segunda ponte mais importante, e a Ucrânia a atingiu 2 vezes nos últimos 3 dias. Ou seja, 2 vezes em menos de uma semana. Eles definitivamente estão investindo pesado nisso. Dê uma olhada no vídeo que eles publicaram. Incendiaram o material da 37ª Brigada de Fuzileiros Motorizados. Essa ponte leva caminhões de combustível, comboios militares e caminhões de alimentos. Tudo que a Crimeia precisa para funcionar. E a defesa aérea russa diz, bem, eles deveriam ser os melhores do mundo, mas não parece que são bons em parar drones ucranianos. Agora, aqui está a parte que deveria preocupar o Kremlin, porque esse ataque de drone é só metade da operação. A outra ocorre nas ferrovias ou trilhos de trem. Só nesta manhã, outra linha logística russa foi cortada na ferrovia Kerch-Simferopol. A maioria dos trens suburbanos simplesmente deixou de circular. As autoridades da Crimeia então tentaram substituir por ônibus. Mas 400 desses ônibus também não puderam circular, porque a ilha está ficando sem combustível. Pense na situação da Rússia. Ou seja, se você é um turista russo que foi de carro para essa ilha, adivinha? Agora você está tendo muita dificuldade para voltar para casa de carro, porque não consegue combustível suficiente para dirigir de volta para casa. A Crimeia segue linda, mas agora virou uma bela prisão da qual ninguém consegue sair. Temos um vídeo de um turista russo na Crimeia mostrando como a situação está ruim. Veja. É assim que está agora. É assim que Alta está agora. As ruas estão completamente vazias. São 11 da manhã. Normalmente seria horário de pico. Antes havia enormes engarrafamentos aqui. Eu mal conseguia atravessar a cidade. Mas agora está assim. Acho que a única vantagem é que não há mais engarrafamentos. Nenhum carro, absolutamente. Ninguém está dirigindo. Então é assim que as coisas estão. É assim que estão. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer depois. Mas estou me sentindo bem sortuda.
Ainda tenho combustível e cheguei ao trabalho. É basicamente isso. E só para mostrar o quão cômica essa situação ficou, veja só, hotéis da Crimeia, ou mais especificamente, hotéis de luxo da Crimeia, agora estão anunciando seus quartos e dizendo que, olha, se você ficar conosco e reservar um pacote de hospedagem, você também ganha combustível grátis. Isso significa que você pode vir para o nosso hotel, aproveitar a península, e quando precisar voltar, adivinha? Nós garantimos que você terá combustível suficiente para voltar dirigindo. É nisso que o luxo se transformou na Rússia. Um país que é um grande produtor de petróleo e agora nem consegue fornecer combustível para todos os territórios que controla. Como se isso já não fosse ruim, toda essa situação gera outro problema, possivelmente ainda pior. Porque se os turistas não conseguem combustível, isso significa que o exército russo também não consegue combustível. E isso é um grande problema, porque parece que em algumas áreas da Crimeia, o exército russo, as tropas russas, estão realmente sendo forçados a recuar. Eles estão simplesmente abandonando posições. E você sabe que tipo de oportunidade isso abre. Vamos falar sobre isso em um instante. Mas antes, dê uma olhada neste relatório. De acordo com o movimento de resistência ucraniano Akash no Telegram, as tropas russas foram forçadas a se retirar da península de Kimborn, que é dividida entre o Oblast de Milakov e o Oblast de Kherson, no sul da Ucrânia, após um aumento significativo nos ataques de drones ucranianos contra as linhas logísticas da Rússia nas áreas ocupadas de Kherson e Crimeia. Se você olhar o mapa maior, verá exatamente onde fica. Uma península noroeste da Crimeia. Fica perto da Ucrânia. E por problemas de abastecimento, as forças russas desistiram da área. É seguro dizer que a operação bloqueio logístico está indo muito bem. E espero que continue assim. Na verdade, até mesmo blogueiros militares russos, ou seja, a mídia russa, pessoas cujo trabalho inteiro é divulgar boas notícias para o Kremlin, agora estão começando a admitir em voz alta o quão perigosa essa situação está ficando para a Rússia. E claro, para os soldados russos na linha de frente. Dê uma olhada neste relatório. Isso vem de Maxim Kaluzhnikov, um dos blogueiros militares russos mais lidos dentro da Rússia, e ele está postando isso esta semana. Agora, com 90% de certeza, podemos dizer que o plano de Kiev para o verão ficou claro. Primeiro, interromper a logística e a vida na retaguarda em nossa parte da Crimeia e do Donbass. Depois, dificultar o abastecimento das tropas na corredor terrestre para a Crimeia. E então, com o ataque principal, cortá-la. Talvez usando o ataque psicológico de distração, como no cenário de Kursk. O que você faz em resposta? Já dissemos isso muitas vezes, mas nada mudou. Afinal, a elite russa vem empurrando a situação para essa armadilha há anos, girando o carrossel de "estamos avançando em todas as direções". Tendo perdido a iniciativa dos drones para o inimigo, não só em ataques de longo alcance, mas também em alcance médio, o fator Hornet, teremos que esperar pela reação da nossa liderança. Caro em todos os sentidos. É disso que eu falava. Quanto mais ataques ucranianos isolam a Crimeia, maior a chance de uma contraofensiva. Talvez até algo em que a Ucrânia possa realmente libertar toda a ilha. Não é algo possível neste momento, mas se continuar assim, as possibilidades no futuro são infinitas. E não é só a mídia russa que está fazendo essa pergunta. Até a mídia ocidental está fazendo perguntas parecidas. E adivinha só? Ontem, Zelensky concedeu uma entrevista ao The Guardian e foi questionado sobre isso. A resposta dele é interessante, considerando sua posição. Se a Ucrânia está planejando algo chocante, algo como vimos na contraofensiva de Kursk, ele não vai dizer isso publicamente. Isso seria uma das coisas mais burras que ele poderia fazer, porque afinal de contas, a surpresa é uma das maiores vantagens que a Ucrânia vai ter. A Rússia provavelmente sabe que algo está por vir. Eles não sabem o que está vindo nem de onde. Mesmo assim, ele foi questionado sobre uma contraofensiva na Crimeia. Ouça a resposta. Veja o que muitos não percebem sobre o Medicare. E isso é algo que eu nem sabia até recentemente. O sistema do Medicare é feito para te confundir. Você recebe panfletos, ligações automáticas, comerciais de todos os lados. Muitos corretores são incentivados pelas grandes seguradoras. Então, o conselho deles nem sempre é o melhor para você. É por isso que hoje eu quero falar para vocês sobre o nosso parceiro Chapter. Chapter é completamente independente. Isso significa que eles não são pagos para empurrar um plano em vez de outro. Eles são os únicos consultores de Medicare que comparam todos os planos do país, mostrando todas as opções disponíveis. E tem mais uma coisa. Se você já estiver no plano certo, eles vão te dizer isso.
Mas se você não estiver no plano certo, eles realmente vão te ajudar a mudar para o plano correto. Esse é o tipo de pessoa que eles são. No ano passado, quem trocou de plano com a Scepter economizou em média $1.100. Isso é muito dinheiro. E o melhor de tudo, é gratuito e leva menos de 20 minutos. É só ligar para 541-359-0903 ou acessar askchapter.org/businessbasics. Novamente, o número é 541-359-0903. Leva menos de 20 minutos e pode potencialmente te economizar milhares de dólares. Crimea. Por quê? Na verdade, o que aconteceu nos últimos dias é extraordinário. A ponte foi destruída, uma das duas travessias. Não há combustível por causa dos ataques ucranianos. Não há trens por causa dos ataques ucranianos. Você sente que está mais perto de libertar a Crimeia agora do que em qualquer outro momento nos últimos anos. E como você faria isso? Qual o seu plano para libertar o sul da Ucrânia da ocupação? Se puder contar. Nós sempre divulgamos informações públicas sobre o que já aconteceu. Tudo bem. E nós nunca falamos sobre operações futuras. Sim. Então agora só posso comunicar que estamos trabalhando na logística da Crimeia. Sobre o déficit de gasolina e diesel, tudo se resume à infraestrutura crítica, que ajuda a... É um pouco, mas temos que aceitar que isso os ajuda a militarizar nossa Crimeia. E claro, não apenas nos territórios temporariamente ocupados. Claro, vamos trabalhar nessas questões no território da Rússia, especialmente em alvos militares. Primeiramente, alvos militares e depois energia. Nós também, de qualquer forma, essa é a nossa estratégia de resposta. Senão, eles não sentirão o que a guerra realmente é. Eu acho que a maior vitória nessa guerra será quando a sociedade russa reconhecer que a guerra é horrível, que a guerra é uma tragédia. Não para alguém, em algum lugar, mas para eles mesmos. Agora, é aqui que é importante lembrar. A Crimeia é a única fonte, ou a fonte mais importante do poder de Putin, do poder político interno. Lá em 2014, antes de ele anexar a península, os índices de aprovação de Putin estavam bem ruins dentro da Rússia. Eles estavam baixos, os mais baixos que já estiveram. E isso porque ele assumiu como presidente da Rússia para um terceiro mandato. Ele teve que mudar a Constituição para isso. E o público realmente não ficou feliz com isso. Eles achavam que a Rússia voltava aos tempos soviéticos, pois não viam motivo para um presidente ter um terceiro mandato. Por que ele precisa mudar a Constituição para seguir no governo? Eles não estavam satisfeitos, e quando assumiu o comando do país, grandes protestos ocorriam em Moscou. Então, novamente, não é que ele fosse o líder mais impopular de todos, mas ele estava no momento mais fraco. Talvez o mais fraco que já esteve. Dá para argumentar isso facilmente. Mas quando ele tomou a Crimeia, isso mudou completamente a situação. Sua aprovação disparou da noite para o dia, e ele se tornou muito, muito popular. É por isso que Putin não consegue nem imaginar perder isso. E ele vai fazer tudo o que puder para garantir que isso não aconteça. Bem, o Kremlin está lidando com isso como lida com toda a crise. Eles estão fingindo que isso realmente não está acontecendo. Dê uma olhada na declaração do porta-voz de Putin, Dmitry Peskov. Ele afirma que a falta de combustível na Crimeia não está relacionada aos ataques ucranianos. Elas são causadas apenas pelas pessoas comprando em pânico. É isso que ele está alegando como motivo, e parece que esse é o novo discurso que todo político russo vai começar a usar. Porque não é só o Peskov que vai dizer isso, como veremos em breve. Praticamente todos os líderes regionais estão dizendo a mesma coisa. Mas veja como os blogueiros russos estão reagindo a esse comentário do Kremlin sobre compras em pânico. Aqui temos um comentário de um blogueiro russo chamado Ilya Hemslav. Ele não está acreditando nessa declaração de jeito nenhum. Ele diz: a declaração de Peskov sobre a compra injustificada de gasolina em pânico pelos moradores da Crimeia é realmente absurda. Como já disse antes, os velhos do Kremlin ficaram completamente desconectados das pessoas comuns. Isso não é mais apenas sobre simples estupidez ou uma incapacidade de entender a adequação de certas declarações. Essa é a verdadeira visão de mundo das pessoas que habitam o Kremlin. Na verdade, fico até feliz que tenham se deteriorado assim. Quanto antes pessoas qualificadas os expulsarem de suas cadeiras confortáveis, melhor.
Veja, isso é algo que você não esperaria ouvir 4 anos depois da guerra iniciada pelo Putin. Aqui está outro exemplo de um canal russo no Telegram que não consigo pronunciar. Ele diz: a situação da gasolina na Crimeia não passa de compras em pânico injustificadas. Será que o Sr. Peskov se importaria de vir pessoalmente à Crimeia pela ponte e lidar com essas compras em pânico injustificadas, ajudando as autoridades locais a resolver isso? Os russos fazem piadas sobre suas preocupações, como costumavam na era soviética. Vale ressaltar que a Operação Bloqueio Logístico não é voltada apenas para a Crimeia. Isso ocorre em todos os territórios ocupados pela Rússia, e vemos esse efeito fora da Crimeia também. Relatos indicam que as forças russas em Zaporíjia não conseguem lançar ofensivas porque não conseguem levar combustível e munição suficientes até as linhas de frente. Aqui temos alguns voluntários russos explicando a situação. Ouça só. Partimos em uma missão humanitária para a região de Zaporíjia, para a cidade de Tokmak, para entregar gasolina para nossos soldados. Devido à falta de gasolina, nossos rapazes não podem sair em missões de combate. Eles não conseguem realizar a evacuação dos nossos feridos. Portanto, a pedido dos nossos irmãos, partimos nessa missão. Estamos transportando 1 tonelada de gasolina, assim como dinheiro em espécie no valor de 1.500.000 rublos para a compra de outro lote de gasolina. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão ao chefe da cidade de Kyzyl, diz Kamal Gadievich Mamadkanov. E além disso, a crise também se espalhou para a própria Rússia. Na região de Krasnodar, os moradores estão relatando que exatamente a mesma escassez de combustível está acontecendo, e as autoridades locais estão usando a mesma desculpa que o próprio Peskov usou, dizendo basicamente que tudo isso é resultado de compras em pânico sem motivo. Agora, é aqui que queremos olhar para o que Putin está fazendo, não necessariamente para o que o Kremlin está dizendo, porque parece que Putin está realmente preocupado em se tornar impopular. Porque, apesar de dizer publicamente que está tudo bem, suas pesquisas mostram algo diferente. Esse instituto de pesquisa foi fechado. Veja, as pesquisas estatais russas, já manipuladas, começaram a mostrar queda na aprovação de Putin nas últimas semanas, algo extremamente raro. Lembre-se, essa guerra já dura quase 4 anos, e a aprovação de Putin esteve alta durante todo esse tempo, exceto nas últimas semanas. Então, a situação tem que estar pior do que nunca. Esta semana, o Kremlin anunciou o fechamento do próprio Instituto de Pesquisa. Esse é o velho manual do Partido Comunista Chinês. Se não gosta dos dados, pare de publicá-los. Sem dados, sem problema. Mas veja, existe um dado que Putin não pode fazer desaparecer, e são os números de baixas nas linhas de frente. A Rússia está perdendo mais de 1.000 soldados todos os dias. E além disso, nos últimos meses, a Rússia tem perdido mais soldados do que consegue recrutar. E mesmo para um país como a Rússia, que tem uma população de 140 milhões de pessoas e uma história de simplesmente jogar soldados em guerras, independentemente do custo, essa conta não fecha. Putin precisaria de mobilização nacional total para resolver esse problema. Mas uma mobilização total levaria a mais russos deixando o país e possivelmente a protestos nas ruas da Rússia. Putin não pode permitir isso, pois pode significar o fim de sua carreira política. Por isso, como não consegue resolver o problema da Crimeia, também não consegue lidar com as linhas de frente e busca um compromisso nos bastidores. Tenho certeza de que Putin não queria que isso viesse a público, pois secretamente enviou um de seus capangas bilionários para negociar com Zelensky em Kiev. Acho que essas negociações fracassaram, já que Zelensky agora revela publicamente o que ocorria. Ouça. Perdendo essa iniciativa a cada dia, dia após dia. Eles estão perdendo isso porque estão perdendo muita gente. 40, 45 mil, 23, 24 mil estão mortos. Pessoas mortas. E 10, 12 mil estão gravemente feridos. Eles não estão vencendo a guerra. Isso é muito importante para nós. É mais um passo nesta guerra. É mais uma página nesta história absolutamente terrível. E nós não vemos otimismo do lado deles no próximo mês. Sim,
Agora, nossa última história é uma das mais malucas que já vi. Temos uma pequena empresa de software do Colorado ajudando soldados ucranianos na linha de frente diretamente em questão de minutos, fornecendo informações em tempo real que eles podem usar para mirar nas posições russas com mais precisão e rapidez. Isso será abordado apenas para nossos membros insiders e também para os membros do YouTube. Então, se você estiver interessado em apoiar o canal, pode fazer isso se inscrevendo aqui embaixo, tornando-se um membro deste canal. Ou você pode acessar basicsinsider.com. Seu apoio nos permite produzir conteúdo de alta qualidade regularmente. Agora produzimos muito mais conteúdo exclusivo para membros. Entregue assim que você se inscreve. Você pode se inscrever clicando em Seja Membro abaixo ou em basicsinsider.com.